Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro podcast, número 1, né? Podcast IEC, Irmãos em Cristo. E hoje eu queria primeiramente, essa aqui é a primeira palavra do dia, só que vocês vão estar se acostumando aos poucos. Eu sempre vou fazer isso, que é sempre no início do podcast ter o primeiro versículo. Não que ele vá ser a base da nossa conversa, né? Mas a gente vai estar edificando um pouquinho mais a sua vida. E o primeiro versículo, o versículo do dia de hoje, se encontra assim em Filipenses 4, versículo 6 ao 7. Que diz, o tema diz, não andeis ansioso por coisa alguma, né? Não andeis ansioso por coisa alguma. Antes em tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, né? Esse versículo, ele afirma que a prática que o cristão precisa ter, independentemente do problema que os ocorram, devemos orar a Deus para pôr nossas preocupações de lado e depender exclusivamente de Deus. Não podemos viver perante Deus sentindo Então, poderemos viver perante Deus sentindo paz, segurança em nossos corações, e não tendo ansiedade sobre perdas e ganhos, sem grandes dores ou alegrias. Em nossa vida, a cada dia encontraremos situações diferentes, grandes ou pequenas, e essas situações nos trarão efeitos grandiosos. Ao encarar os problemas difíceis de resolver, sempre ficamos presos neles e sentimos muita pressão e muita dor. Aqui está uma saída. Dependa de Deus, dependa de Cristo. Você terá muita clareza e firmeza por dentro. Você terá algo em quem confiar. Você também terá, então, poder, assim como confiança. E você também terá uma senda adiante. Tudo ficará fácil para você. Da palavra de Deus, podemos ver que é muito importante depender dele em tudo. Enquanto buscarmos conhecer a vontade de Deus, cada vez mais veremos que nada é impossível para ele. Dependa de Deus e todos os problemas serão resolvidos facilmente. Desse modo, não sentiremos dor, mas nós sentiremos mais confiantes em Deus. Bem, né? Hoje, dia 21 de dezembro, eu gostaria aqui de deixar uma diminuída na música. Vou chamar para a primeira pessoa aqui que eu falei que eu ia convidar para o dia de hoje, que era o meu irmão Rodolfo, né? E ele está aqui, ó. Cadê o convidado? Número 2. Paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bem? Tranquilo. Salve, salve, né? Ele é o meu irmão, né? E ele foi a pessoa que me levou na igreja. E eu estava passando por um momento de dificuldade, o pior momento da minha vida. Eu tinha perdido um amigo e eu tinha me culpado até pela morte dele, porque eu não pude estar naquele momento, né, difícil, naquela tragédia que aconteceu. E eu me culpava muito e eu acabei me isolando. E onde surgiu o convite, eu acabei aceitando. Meu irmão me levou na igreja, foi onde a minha vida mudou, digamos assim. Onde minha vida mudou, né? E é isso que eu tenho para falar e apresentar a pessoa que me ajudou nisso, né, a conhecer a Cristo, né, até pelo seu exemplo de ser uma pessoa calma, tranquila, né, grande Rodolfo. E ele é técnico de refrigeração hoje em dia, né? E eu vou fazer a primeira pergunta para você, né, que todo mundo fala sobre refrigeração, máquina de lavar, essas coisas, você que é um técnico, antes de entrar para o lado espiritual, assim, é difícil ser honesto em meio a essa profissão de técnico, de refrigeração, onde a gente encontra muitos picaretas, a gente vai lá, sempre tem alguma coisa, alguma gambiarra feita e perde muita credibilidade, né? É muito difícil ser um técnico. É muito difícil, sim. Cada vez mais a gente luta, né, por pessoas que queimam, né, a nossa área, pessoas que querem ter um ganho muito grande e às vezes o defeito eles não identificam, eles jogam outro defeito para estar ganhando, né, para estar usufruindo, né?
E eu vejo que é bastante difícil. Às vezes, muitas das vezes, já peguei casos de que pessoas que condenaram motor e não era motor, era relé, parafuso também que estava travando o agitador e, no caso, pessoas condenando a mecânica. Então, é muito difícil, né? A nossa área é bastante complicada, mas graças a Deus nós estamos tentando fazer a diferença nesse meio, né? Que a Bíblia tem a nossa vida como o sal da terra e a luz do mundo, né? E o sal, quando ele é posto na língua, ele provoca a sede. E muitas das vezes, se a gente toma a água da torneira, a gente torna a ter sede. Mas essa sede que é provocada é pela água, é a vida, né, que é representada por Jesus. E temos tentado fazer o máximo, né, lutando aí para que o nome de Deus venha a ser glorificado no nosso meio. Entendi. Amém. Né? E eu também, né? Eu passei por momentos difíceis, né? Tive depressão, tive muitas coisas e eu soube não, né? Soube porque eu sou seu irmão, né? Que você teve síndrome do pânico. Eu não sei por que que isso fugiu da minha mente nesse sentido de saber a época que foi. Talvez eu era jovem demais para isso na época, eu não cheguei a me aperceber depois que eu me liguei mesmo, né? Talvez as pessoas, até aconteça isso com várias pessoas, pessoas que têm síndrome do pânico e muitos familiares nem percebem, ou não é por mal nem nada aí, não é por não querer dar atenção, né? E você teve síndrome do pânico? Como que foi isso? Você já era cristão? Como que aconteceu? Não, no caso, eu ainda não era cristão, foi em 97, mais ou menos. Foi bastante difícil, né? Uma depressão, síndrome do pânico, fiquei encarcerado, foi bastante difícil. Parecia que tudo estava perdido, ficava isolado, estava até no tempo do Legião Urbana, né? Quando tudo está perdido. E para mim, na minha concepção, a solução era até a morte, né? Na minha mente falava que não tinha mais jeito, que não tinha condição. Mas só que eu tive experiência, né? Fui bem encaminhado, né? Pelo meu tio que é pastor, pela minha avó também, que era uma mulher de Deus, uma serva temente, que me levava para a igreja desde criança. E eu quis conhecer, né? Em meio a essa diversidade, em meio a esse levante, né? Essa fúria que foi difícil, foi bastante difícil. É um negócio que eu não desejo para ninguém, né? A gente não pode sair na rua que passava mal, acordava à noite passando mal, no caso até se alimentava, o próprio alimento parecia que ia me matar, que ia me sufocar. Eu lembro até que Deus Nossa, tinha usado meu tio, eu lembro da passagem, ele estava fazendo uma campanha que, no caso, relacionado Jesus apazigua a tempestade, né? E na minha vida, a fúria do adversário se levantou de uma maneira tão grande que parecia que tudo estava perdido. Eu falei, para mim, eu chorava até, falava que não tinha jeito. Eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que me matar? Alguma coisa assim do tipo. E pior que fazia tratamento psicólogo e tentava iniciar, mas mesmo assim não tinha jeito. Mas graças a Deus, Deus preparou a oportunidade e eu vou estar falando no decorrer aí das perguntas e uhum. Deus preparou aí um ministério abençoado, um homem de Deus que jogou na minha mente, me apresentou um médico dos médicos e graças a Deus estamos aí firme e forte e vamos para cima e para baixo e somos casados, temos filho, eu tenho filho, graças a Deus tenho um casalzinho. E Deus me tirou ali daquela onde tudo parecia que estava perdido, Deus reverteu meu quadro, graças a Deus. E Ele pode reverter o seu quadro também, você que está em casa aí nos assistindo. Certo. Amém. Você chegou a pensar em se matar nesse sentido mesmo? Como que foi isso? No caso, porque pelo que a gente sentia, né?
No caso, eu sentia aquele negócio sufocando e eu falei, meu Deus, a solução é a morte. E na minha cabeça eu falei, não tem mais solução, não tem mais jeito. Então eu tenho que armar, arquitetar alguma coisa para mim ceifar até a própria vida. Mas Deus, ele é fiel, Deus é verdadeiro. Deus, ele modifica, Deus salva, Deus transforma, Deus liberta. Nós estamos vivendo um tempo bastante onde as pessoas limitam o poder de Deus, não tem mais testemunho. As igrejas cada vez mais elas estão muito, como que eu posso dizer, elas estão muito fracas relacionado ao agir, ao poder de Deus. Eu acredito que Deus ainda ele pode reverter o quadro das pessoas. Muitas das vezes em meio ao vale, né? Aquela passagem do vale de Ossos Seco na minha vida ocorreu isso, né? Que eu tá em mediante um vale, né? Que para mim tudo estava perdido, mas assim como Deus mostrou em visão e falou, poderão esses ossos viver? Eu acredito assim que na concepção dele, olhando aquela situação, os ossos sequíssimos, falar, Senhor, ele jogou de volta para Deus, Senhor, tu sabe, mas o Senhor falou para profetizar. A mesma coisa é na nossa vida, na minha vida, eu olhando a minha situação não tinha jeito. Mas Deus nos ensina a profetizar, que ainda tem jeito, tem solução. Amém. Amém. Eu também passei por uma situação, meses atrás, muita gente não sabe, né? Quem me via na igreja sempre, isso que eu falo, né? A depressão, ela isola muitas pessoas, né? A gente acha que ninguém percebe, por incrível que pareça, e a gente está vivendo momentos que talvez ninguém esteja percebendo mesmo, né? Hoje eu vi uma frase curiosa, né? Falando que julgar os irmãos que deixam de ir para a igreja é fácil. Só os fortes que vão atrás dele para saber o que está realmente acontecendo. E isso é muito raro hoje em dia. Hoje em dia, muita gente está se afastando do caminho do Senhor. Mas não tem ninguém indo lá saber o que está acontecendo, quais são os verdadeiros problemas que a pessoa está passando. Eu mesmo me isolei durante meses, 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 meses. Eu não vi a solução para mim também nesse caso. Não cheguei a ter síndrome do pânico, mas né, nesse caso da depressão, dizem que a depressão ela tem um tratamento e comigo ela tem altos e baixos, né? Eu acordo esperançoso de manhã e chega na noite eu tô desistindo de tudo, não da vida, mas no sentido de os planos, né? Até o podcast aqui que eu tô fazendo podcast, o inimigo ele lança setas terríveis, terríveis mesmo. Ele fala, pra que tu vai fazer isso? Né? Não vai dar certo, né? Eu converso com pessoas que motivam, porque os que não motivam são muito maiores as pessoas, né? E às vezes pessoas próximas que você espera, olha, tô torcendo por você, mas isso nunca vem. E se vem é raro, né? Mas deixamos para outra situação. E aproveitando a deixa, nesse intervalo que eu tive, esse síndrome do pânico foi em 97 em diante. No começo, eu procurava a causa clínica, né? E o médico fazia exame, fazia isso, fazia aquilo e nada de. Depois foi passado por psicólogo, passei por psiquiatra, mas só que não tive êxito, né? Relacionado, eles tentaram de tudo, me davam remédio, tomava diazepam, tomava uns remédios controlados aí forte aí, mas mesmo assim foi um negócio terrível. E fora as provas, né? Que quando eu sabia que ia ficar sozinho, aquilo já dentro do meu coração já pulsava forte, aquela ansiedade. Eu não posso ficar sozinho, senão eu vou morrer. E foi tempos difíceis, e graças a Deus foi superado. Um presbítero abençoado por Deus usou assim, ó, e falou, ó, Rodolfo, eu vou te apresentar um médico dos médicos. Tu tá entrando num vício relacionado ao remédio. Mas só que eu vou te apresentar um médico dos médicos que ele pode reverter essa situação na tua vida. E aquilo ferveu dentro do meu coração. Eu falei, meu Deus, vou fazer um propósito. E minha mãe nem sabia. Daí eu pegava o remédio, começava a esmagar e comecei a jogar dentro da pia.
e num propósito, e era uma batalha terrível. Era difícil, mas graças a Deus, ó, estamos até hoje. Deus nos libertou do diazepam e desse negócio, desse mal aí que queria me vencer. Mas graças a Deus estamos aí, firme e forte. E você também pode receber, você pode, através de Jesus, através da palavra de Deus, eu posso apresentar o médico dos médicos que ele modifica, ele ainda transforma, ele salva, liberta. A gente que muitas das vezes desacreditamos, que nós venhamos a acreditar, porque Deus ele é fiel, Deus ele não mudou, o homem muda, mas Deus ele não muda. A sua palavra é fiel e verdadeira. Certo, certo. Eu vejo que muitas igrejas têm levado um conceito de autoajuda para dentro da igreja, né? Digamos assim. E eu não considero isso errado. Muitos irmãos consideram isso errado, porque eu falo assim: os irmãos hoje em dia estão vivendo no comodismo de ficar paralisado, estagnado, né? Não vai nem para frente nem para trás, só aquela rotina de escassez, digamos assim, né? E a autoajuda muitas vezes ela é colocada como se fosse uma pregação que só vai fazer você ter aquele momento de reflexão e depois passa, né? Mas eu falo, não, a autoajuda ela faz o cristão pensar, tipo assim, ó, eu tô parado, o que que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso, né? Tem gente que fala, vai esperar em Deus, você vai ficar parado na sua casa. Não, você tem que começar a estudar, ler mais, né? E a autoajuda, nesse caso, ajuda muito, que a gente nunca teve, nesse caso, nas igrejas, isso. Antigamente, temos Tiago Brunet, temos várias pessoas que são exemplos de mostrar na palavra, né, incentivo para as pessoas sair da escassez de certa maneira, né? Não estou Uhum. falando da prosperidade em si, porque eu também acredito que o cristão pode ser próspero. Não sei o que que você pensa sobre isso. Próspero que eu falo no sentido. A prosperidade é muito. Como que eu posso falar? Ela é muito. Ela tem os dois lados. Tem gente que tem. Pode ter pouco, mas ela tem uma família, ela tem filhos, ela é feliz com o que tem, né? Ela é uma maneira de ser próspero, digamos assim. Ou outra tem várias coisas, ajuda as pessoas, né? Porque fala que a gente tem que ajudar as viúvas, né? E os órfãos, né? E que faz isso. Isso também é uma maneira de ser próspero, porque a prosperidade, né? Nesse sentido, não é só, tem gente que é o carrão do ano, tá? Só querendo se vangloriar. Não, a prosperidade também é nesse sentido, de você ser próspero, não ficar ali. Você vai para a igreja naquele sentido de ficar abatido sempre. Não, a prosperidade ela te transforma também no sentido de você abrir o leque, de querer abrir uma empresa, de querer fazer coisas grandes, porque Deus ele coloca aspirações grandes nos nossos corações, né? Inclusive, Deus, ele, quando ele dá o talento na nossa mão, a gente não deve enterrar, muitas das vezes, e naquele grande dia vai ser cobrado, né? E vejamos que naquela parábola, quem ganhou mais talento, ele granjeou, e quem ganhou um só, ele enterrou, ficou com medo. Eu acredito muito essas palavras motivacionais dentro da palavra de Deus. Pessoas que estão ali na frente, elas têm que fazer isso, elas têm que profetizar, elas têm que abençoar, incentivar o povo, né? Não ficar se limitando e viver na escassez. Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que ir bem mais além. Muitas das vezes o que ocorre na vida do crente, do cristão, muitas das vezes a escassez, a dificuldade é que o ser humano, o crente, o cristão, ele se limita muito e acha que porque serve a Deus, a regra de vida é a salvação e somente isso, mas não, Deus quer que a gente seja próspero e administre bem também o que a gente ganha. Muitas das vezes é mal administrado o que a gente ganha e que nós possamos ter outro conceito, né? E tomar posse das vitórias de Deus. E acredito nisso, que não devemos, a própria Bíblia fala, não vos conformei com este mundo. Não temos que conformar com a situação que é posta. Uhum. Tem uma passagem na Bíblia, é em Salmos, eu não me recordo. Ela fala assim: visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Não desejou a bênção, que ela se aparte. Então, a maldição seja como uma túnica.
quer dizer o quê? Se você aceita essa situação que foi imposta pela sua vida, vai ser como uma veste. Todo dia a gente tem que usar veste. Então, mas que nós não possamos aceitar, nós possamos profetizar em meio à adversidade, em meio à dificuldade, não vai dar certo, vamos conseguir. E pessoas até que possa ser direcionada por Deus, que está difícil, né? Muitas das vezes pessoas, juízes, nós estamos vivendo um tempo que tem muitos juízes, muitos apontadores, muitas das vezes o camarada está numa situação ali adversa, ele já quer julgar, já quer falar, não, tá em pecado, tá no erro. Às vezes é só um conselho que ela precisa, né, para como administrar melhor o seu bem. E fora não, irmão, não aceita essa situação não. Vamos orar em prol dessas vidas. Vamos modificar essa visão que tem errônea essa visão dos crentes, muitas das vezes. Nós estamos vivendo um tempo de juízes, mas vamos profetizar em meio ao vale, em meio à adversidade. Crer, a Bíblia fala o que Deus ligar na terra vai ser ligado no céu. E a gente vai comer o melhor dessa terra. Então, vamos para cima, crente. Não vamos se limitar, não. Vamos buscar conhecimento, que muitas das vezes também, hoje em dia, a tecnologia está tudo ao nosso favor. Muitas das vezes até relacionado ao nosso tempo e relacionado à tecnologia, vamos dizer assim, o celular. Muitas das vezes perdemos muito tempo no celular vendo coisas que Sim, não sim. apraz. E temos que fazer o quê? Buscar conhecimento, pô. O conhecimento está aí, ó. Eu tenho dificuldade em alguma coisa, tá lá o YouTube. Uhum. Vamos aprofundar aí. Deus tem o melhor dessa terra para nós. Vamos cair para dentro, em nome de Jesus. Utilizar em benefício, né? Porque É, eu mesmo, né, que nem eu falo, eu fiquei um tempo sem o Facebook, porque eu via que aquilo ali tava me matando por dentro, porque tem gente que vê Facebook e fica perdido horas vendo vídeo, difícil, e vídeo bobo, E, vídeo vici... bobo, e vicia, né? É viciante, né? e vídeo, você vê aqueles vídeos bobinhos, né, quando você vai ver, né, começou a ver 2 horas da tarde, que você vai ver 4 horas, você podia ter feito tanta coisa em prol da sua família, da sua casa, pro seu conhecimento pessoal, e você ficou preso ali, ah, mas eu tenho que ter entretenimento, mas, entre aspas, né, você está se prendendo no vício. Amanhã vai ser a mesma coisa, na madrugada, quando você pegar o celular, vai ser a mesma coisa, e a gente não percebe, né? E a gente ainda não gosta de ser, ó, o irmão tá falando de mim, não gosta disso, né? Tem gente que não gosta de ser apontado o dedo. Não é apontar o dedo, é falar a verdade, né? Conhecereis a verdade. É Se algo que te faz pecar, arranca aquilo. Não tá falando de cortar a tua mão. Arranca aquilo que te faz bem. Ó, se o celular tá te fazendo pecar, te fazendo lá, eu sei de pessoas que têm vícios de pornografia, vícios de outras coisas, né? De Uhum. ficar olhando mulheres que não era para olhar, mulheres que eu falo do próximo, que é casada, tá lá cobiçando, também tá uma maneira de pecar e olha que nem. E a mulher nem tá ali, tá na internet e o cara tá pecando, E, cara. e muitas das vezes, igual você estava comentando relacionado a ver vídeo que te prende, entre um vídeo e o outro, acaba aparecendo algo que a carne, infelizmente, ela atrai, né? E se a gente não está na vigilância, o que que ocorre? É, temos uma comparação, um símbolo relacionado a dois leões, a carne e o espírito. Se a gente está ali alimentando a carne, o que que vai ocorrer? A carne vai ser fortalecida, o leão da carne vai ser fortalecido, ele vai ficar mais forte e o espírito fragilizado, a carne ela vai prevalecer, ela vai ser mais forte, ela vai vencer o espírito. Então, que possamos verdadeiramente estar focado, modificar o nosso conceito, o nosso pensamento e começar a se dedicar a meditar na palavra, que está difícil, né, devido aos celulares. Cada vez mais estamos deixando de meditar na palavra, entendeu? A A- pessoa vê o tempo, né? Tipo assim, ah, vai meditar na palavra 2 horas, mas ela vai mexer no celular, ela esquece da palavra, ela esquece de pegar a Bíblia, esquece de ser guiada por algo muito maior que é o Espírito Santo. Porque na palavra que a gente encontra as soluções. Muita gente está deixando isso. Até eu fiquei muito tempo sem ler. Porque a gente pegava o celular, a gente se perdia. E quando veio ver 11 horas da noite, você pensa, não vou ler mais agora, não. Vou dormir, né? No outro dia eu faço isso e nunca fica. É O vício, verdade, o vício ele vai tira muito de nós, né? Tira muito, vai muito. roubando conhecimento, vai roubando tudo.
E a própria Bíblia ela ensina, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem uma passagem em Esdra também que eu gosto bastante, que Esdra ele tinha preparado seu coração para buscar na lei do Senhor, buscar e para cumprir e depois para instruir. Daí que ocorre? A gente tem que buscar, cumprir é viver para depois instruir. Mas eu tô vendo pessoas na nossa geração que elas muitas das vezes buscam de uma maneira até não não tão profunda e já querem apontar, e já querem acusar, e já querem, entendeu? E já querem instruir, sendo que não está nem vivendo a palavra de Deus, mas que nós possamos verdadeiramente buscar, cumprir, viver a palavra de Deus e depois instruir, né? É o famoso ser o exemplo, né? Digamos assim. A gente tem que ser o exemplo, ser o espelho daquilo que a gente quer ensinar. Se eu quero ensinar para alguém ser próspero, que seja, se eu quero ensinar para alguém não pecar ou tentar o mínimo, porque quem falar que não peca, este é mentiroso, né? Digamos assim. A gente vai Isso é tentar verdadeiro. instruir a pessoa, né? Mas a nossa vida tem que ser um espelho para essa pessoa, né? Porque não adianta eu falar, ó, né? O pecado tá aqui, mas eu estou lá, eu tô pecando todo dia naquele mesmo pecado que eu tô falando. Parece que eu sou o expert daquele pecado e eu ainda ensino a pessoa como não cometer o pecado que eu tô cometendo, digamos assim, né? Isso, isso A, que- a igreja em si é o lugar de tratamento, né? Eu entendo a igreja como um hospital. É, ninguém é perfeito. A própria Bíblia fala que Jesus não veio para os sãos, sim para os enfermos. Então eu acredito que é um lugar de tratamento. Pessoas que vêm do mundão aí, muitas das vezes leva ano ainda para ser lapidado, para ser transformado. Tem sim. gente que vem com a língua Uhum. afiada, gosta de falar da vida dos outros. Tem homem que é atraído pelo sexo oposto. Então a igreja, a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a cada dia que a gente está indo para a igreja, a gente estamos sendo lapidados e estamos sendo transformados. E eu acredito nisso. Não tem, a Bíblia fala: nós temos um advogado para com Jesus, somos falhos sim, somos pecadores, e que possamos nos unir em prol dessas pessoas que têm as suas fragilidades e não apedrejar, né? Como aquela mulher foi pega no ato e muitas das vezes a pessoa já quer apedrejar. Não. Vamos falar, irmão, você está com alguma dificuldade? Qual é essa tua fraqueza? Muitas das vezes é um pastor, uma pessoa aí que é um pouquinho um grau mais elevado e tem uma visão de Deus e tem o chamado em prol de amor mesmo pela alma, né? Porque hoje em dia falar que é pastor é fácil, mas muitas das vezes a alma se afasta, deixa de ir para a igreja e o que que ocorre? Não tem pergunta, ninguém sabe de nada, ninguém vai atrás. Às vezes um abraço, um mal olhado que seja. Tem até uma situação que eu quero ilustrar, mas não falar o nome para não. Sim. E que ocorreu com a minha esposa. No começo até da fé da minha esposa, né? A minha filha é recém-nascida, né? No caso, eu não lembro se estava meu filho já, acredito que sim. E minha filha, por ser criança, ela tinha bastante dificuldade de ficar parada, né? No culto, no ambiente, né? Dava um pouquinho de trabalho, né? E é uma certa igreja aí, no caso, as irmãs, que era irmã aí de bastante tempo aí de peleja, de vez de dar um auxílio, ficou com a cara fechada, cobrava com a minha esposa. E a minha esposa ficou bastante abatida, né, depois daquilo. Isso machucou bastante ela. E daí a gente teve um outro exemplo, e do mesmo ministério, mas em outra igreja. No caso, era um círculo de oração. E a minha filha dando o mesmo trabalho, a mesma peleja teve. E a minha esposa, ela se sentiu bastante
ela ficou triste, muito triste, assim, com vontade de chorar e pegou minha filha e já ia para sair, a irmã vai embora. Mas por quê? Daí Uhum. no caso, não, ela não fica quieta e não sei o quê. Não, irmã, mas eu te ajudo, irmã. Eu até me arrepio, até sinto graça de Deus para falar sobre isso, porque eu vejo a diferença de pessoas que são verdadeiramente, têm um compromisso com a alma e verdadeiramente um compromisso com Jesus, né? Porque, pô, olha a diferença, né? A irmã de uma denominação ficou com a cara feia, com a cara fechada, falou alguma graça, né? Soltou no ar, né? Com as irmãs veteranas, né? Mulheres de Deus, entre aspas, né? Pela misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. E enquanto a outra irmã, diferenciada, uma mulher de Deus, serva de Deus, não, você não vai embora, não, eu vou te ajudar. Pegou ela e Sim, ajudou, sim. e minha esposa se alegrou bastante. Quando ela contou aquilo para mim, aquilo edificou até minha vida, porque é difícil, né? É difícil. Nós vivemos num meio de gladiadores. É que pessoas levantam como podem acabar afastando essa alma, entendeu? Então, coisas mínimas, a gente tem que ter vigilância, a gente tem que ter amor ao próximo, pedir visão de Deus, porque o que está acontecendo é isso. Às vezes, um abraço, um aperto de mão, um sorriso, uma paz do Senhor, entendeu? Isso cativa, isso auxilia, porque a Bíblia fala que a igreja é um corpo. Pô, se o dedo ele tá machucado, o corpo ele tem que sentir. Muitas das vezes o que ocorre? Eu sou considerado um membro da igreja, um corpo, um joelho, uma perna, um dedo, que seja. Eu tô machucado, automaticamente a igreja padece. E muitas das vezes o derramado do Espírito, a glória de Deus não é derramado porque o corpo em si está machucado, entendeu? Uhum. Com certeza, né? As pessoas têm muita mania, né? A gente encontra vários tipos de pessoas na igreja. Aquelas que julgam, né? E falam que não estão julgando, estão apenas, né, mostrando a opinião delas, né? E aquelas que estão ali para acolher a gente. Essas pessoas, né, que fazem a diferença no meio cristão, né? Elas acabam ajudando o ministério. Umas ajudam o ministério, outras, mesmo que no subconsciente, digamos assim, elas acabam afastando as pessoas, né? Sem estar Isso, sem tá sabendo, sim. tá matando a alma, né? E que Deus venha ter misericórdia e venha estar levantando pessoas verdadeiramente de Deus que esteja disposta vamos dizer assim, puxando lá no começo da minha conversão, relacionado foi em 98 para 99. Eu estava no processo do síndrome do pânico, no caso, e Uhum. já estava naquele objetivo, não, eu vou buscar esse Jesus a que minha avó me direcionou e falou para mim, e que meu tio me instruía também. E eu era recente no Jockey, morava no Jockey há pouco tempo, com síndrome do pânico, com a adversidade que eu não conseguia ir para a esquina e passava mal, com o objetivo de ir numa igreja lá na Náutica 3. Nossa, hein? Daí eu falei, daí não conhecia nada por aqui, daí fui guiado por Deus, 3 quadras entrando, aí isso pelo um caminho que eu costumava ir pela avenida. Eu ia lá para Náutica 3 no objetivo de ir nessa igreja. Daí eu fui, cortei caminho por dentro, saí fora da onde eu ia e 3 quadras, daí fui. Deus preparou uma igreja, tinha até umas irmãs na porta. Daí eu falei, aqui aceita visitante. As irmãs ficaram meio assustadas, entendeu? Daí eu tive um encontro ali naquela igreja, na Assembleia de Deus. E automaticamente, na hora que eu cheguei na igreja, pensaram até que o irmão tinha me convidado, um irmão até que tem um testemunho forte. Ele fazia parte da mocidade, ele é um homem de Deus. Quando eu sentei na cadeira assim, automaticamente ele já veio do meu lado assim, ó, já me abraçou, já.
E todo mundo pensou que ele que tinha me Aquela convidado. recepção boa, né? Mas foi o próprio Espírito Santo de Deus que direcionou e me levou lá para aquela igreja. Muito Legal. bom, muito. Glória a Deus por isso, né? Eu queria mudar um pouquinho o assunto, né? Eu ia falar que a gente tem passado por situações difíceis, esses momentos, e tem muita gente achando que a vinda de Jesus está próxima, mais próxima ainda do que se dizia lá no ano de 1980, quando se falavam do chip. Inclusive, tem até matérias novas falando do pessoal que está colocando chip na mão, porque a gente tem aqueles cartão por aproximação, né? Tem um chip que ele guarda códigos. Você vai abrir na sua porta e tem uma chave, você encosta a sua mão assim, ó. Você vai pagar uma conta, você encosta a mão. Ele tem um GPS, ele tem de tudo, mas não estou falando que essa seja a marca da besta. Talvez seja também só uma evolução, digamos assim, né? Porque a gente escuta que a marca da besta desde o tempo lá de trás, né? Já era realidade, nunca foi realidade desde aquele tempo. Eu sempre escutava falar disso, né? O que você acha? A vinda ideologia de gênero, hoje em dia, mulher se dando casamento com mulher, né? Na escola querendo ensinar sexo para as crianças, digamos assim, como fazer. A menina não tem problema beijar outra menina ou sentir atração por outra menina. Isso quando a criança tem 6 anos, 5 anos, já estão ensinando na escola. Tudo isso não leva a crer que a vinda de Jesus está próxima mesmo? Né? O que você acha isso que estão ensinando? Ideologia de gênero, todas essas coisas. Ah, a gente está vivendo no tempo de Sodoma e Gomorra, né? Cada vez mais, pelo que a gente tem visto, a vinda de Cristo está muito próxima mesmo. E para muitos ele já tem vindo, né? Muitas pessoas aí faleceram, né, devido ao Covid, né? Perdemos nossa mãe Sim, também. sim. E nós estamos vivendo vamos dizer assim, o inverso está sendo o correto, né? Então, cada vez mais a gente vê que a vinda de Cristo está próxima, né? Essas aceitações, essas coisas aí no meio cristão aí é só misericórdia. Eles E, querem introduzir no meio cristão, no meio da escola, eles querem instruir as crianças desde cedo a que o errado é o certo, né? Então, e, e ai daqueles que se opõem. é verdade. Ai daqueles que se opõem, aqueles falam, não, você tem que ser, a gente é conservador, a gente, né, quer uma família onde a família vai ensinar para essa criança, mas aí a gente acaba sendo vilão dessas pessoas que se julgam certos, né, que estão ensinando tudo de errado, mas se julgam certos, né? Aham, é verdade. Muito complicado tudo isso. Eu também acredito que a vinda de Jesus está muito próxima, tá a qualquer momento, digamos assim, qualquer momento, né? É verdade, E em meio a tantas lutas, vou perguntar para você, né? Deixar você na tela. Você acha, em meio a tanta dificuldade, né? Compensa viver por Cristo? Porque a gente sabe que quando a gente é do mundo, a gente tem facilidades, como se fala, inenarráveis, né? A gente consegue, tem gente que consegue ser próspero em várias áreas, fazer várias coisas. Tem outros que também não conseguem, acabam virando moradores de ruas, né? Mas tô falando aquele prazer né? A pessoa que não vive com Cristo, muitos usam drogas, muitos fazem coisas erradas que não se arrependem depois, né? mas Mas quando a gente aceita, a gente pensa que a gente vai ter, digamos assim, uma vida mais fácil porque Deus está do nosso lado, e a gente acaba percebendo que a gente tem mais lutas, muito mais lutas do que antes de aceitar Cristo. Muito, 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 né? O inimigo se levanta, ele quer sempre ver a nossa derrota, ele sempre quer ver, né, a gente caído, né? E a gente sempre naquele processo de se levantar, porque o verdadeiro cristão não é aquele que aceita Jesus, né, que vai para a igreja. O verdadeiro cristão é aquele que se levanta depois de todas as quedas, né? Todas... Você acha que compensa? O que é isso? Como que tá a balança hoje em dia? Como que você vê isso hoje em dia? é igual você comentou, né? É bastante difícil, né, viver, né, nesse mundão aí, porque a Bíblia fala relacionado à iniquidade por se multiplicar, o amor de muitos ia esfriar. Nós somos falhos, não temos perfeições, nós temos nossas fragilidades, e a cada dia é dia de renúncia, né? É dia
de se esforçar e vencer, né, um leão, porque sabemos que o adversário está ao nosso derredor aí, e 24 por 48 é, tentando tirar nós do caminho, né? Colocar a gente em outro caminho, e é bastante difícil, né? Não é fácil, mas graças a Deus temos o Consolador, que nos auxilia aí, que nos direciona, e que, como dizem, né? Se não tivesse a Bíblia, teria ele a mente, né? No caso, a mente, ela, quando a gente está fazendo algo de errado, automaticamente a nossa mente mostra, né? Ela mostra que a gente sabe que está errado. Então é bastante difícil, mas só que compensa, né? Porque a Bíblia fala que o reino do céu é te dá força. Cada dia temos que matar um leão, temos que se esforçar. Não somos perfeitos, é igual eu estou comentando. Precisamos bastante de auxílio, de ajuda, de direcionamento, de pessoas que estejam verdadeiramente focadas em, em unidade, né? Em ser um corpo verdadeiramente, não acusadores, não apontadores, e profetas reais de Deus que venham profetizar na nossa vida que vai dar certo, que vamos conquistar, que vamos conseguir, né? E é uma luta constante, é difícil manter a seriedade, porque os pratos e os manjares estão aí, né? Muitas das vezes passamos por deserto, como se fosse aqueles desenhos, aqueles filmes, que vem aqueles oásis, né? Atraindo, né? Tentando tirar a nossa visão, do foco, né? Mas que nós possamos estar verdadeiramente voltado e com foco, para Cristo, né? Elevando nossos olhos para o monte e crendo que o nosso socorro vem de Deus, né? E a tendência é essa, a tendência é piorar, é a tendência, e cada vez mais as igrejas têm entrado uns espíritos aí que querem tirar os servos de Deus do caminho, né? É o famoso, é aquela passagem do joio e do trigo, né? E não pode ser tirado o joio, né? Senão o trigo pode vir junto. E a parábola também, né? No caso das prudentes e das Uhum. loucas. Então é complicado, mas eu acredito que Deus ele vai nos fortalecer, vai nos avivar, vai levantar pessoas avivadas que vai estar auxiliando esse povo e guiando verdadeiramente para o caminho da vitória. Uhum. Amém, amém. Tem um caso que eu queria ilustrar sobre as tentações do inimigo, né, digamos assim. Não, provavelmente eu não vou contar a história do jeito que realmente foi. É um conto que eu tenho escutado muito, que duas famílias vizinhas, né, digamos assim, duas famílias vizinhas, né, uma tinha um cavalo e o inimigo, né, o considerado o diabo, foi lá e soltou esse cavalo de um sítio, um dos dois sítios. Daí o cavalo foi no sítio vizinho, destruiu a horta, comeu de todos os pés, mexeu com tudo, né? E nisso a mulher daquele sítio estava sozinha, né? E estava sozinha, viu toda aquela destruição, pegou a espingarda do marido, a espingarda que estava lá dentro da casa, foi lá e matou o cavalo. Matou o cavalo. Aí o outro sítio, a outra família lá que viu aquilo, ué, matou meu cavalo? Por que isso? Daí o cara foi lá, pegou, mesma história, né? Pegou a arma também e acabou matando a mulher. Daí acabou chegando o marido do cara que não estava em casa, viu toda aquela situação, toda aquela tragédia acontecendo e acabou com a outra família. Uma coisa levou a outra. Daí tem gente que fala assim, e aí tem gente que fala pro diabo, perguntando assim, nesse sentido, e o que você fez? Que hoje em dia tem muitos cristãos fazendo isso. O diabo não está fazendo praticamente nada. Daí o diabo só falou assim, eu só soltei o cavalo, o resto foi eles que fizeram. Só soltei o cavalo. Tem muita gente dando uma pequena brecha, os irmãos já estão partindo por tudo ou nada, já estão caindo, já estão pecando, já estão fazendo um monte de coisa errada. E tem gente, foi o diabo. Tem gente que está sendo, tipo, o diabo em si. Tem gente que está fazendo o papel do diabo e nem sabe disso. Aqueles famosos pregadores que falam que muitas das vezes a pessoa entra dentro do diabo e endemonia o diabo.
Então, muitas das vezes é as pessoas que dão brecha, né? A brecha por uma pequena brecha, o diabo faz essa arruaça toda. Vamos dizer assim, num copo uma tempestade a pessoa está gerando. Então, nós estamos precisando muito buscar o fruto do Espírito, porque para tapar essas brechas, né, para que não venha a ocorrer isso, né? Que muitas das vezes por uma palavra, por um gesto, muitas das vezes ocorre as tragédias, né? E se a gente não tiver em espírito, em vigilância, isso pode acontecer. Então, que possamos estar verdadeiramente em vigilância, buscando a Deus, tapando as brechas. A Bíblia fala: ireis, mas não pequeis. Muitas das vezes, uma palavra, um gesto que foi proferido por outra pessoa, que nós possamos primeiro respirar, pedir calma a Deus, pedir temperança, pedir amor, e para que isso não venha a ocorrer, porque o diabo ele só quer uma brechinha, uma brechinha. Eu já presenciei também um caso por causa de besteira, uma brechinha que foi feita. Um presbítero e um líder de mocidade, eles vamos dizer assim, eles se enfrentaram assim, e na frente de pessoas que Uhum. muitas das vezes não tinha estrutura, e onde era uma igreja que o amor era pregado, era cativado, servia o amor assim ao próximo, servia uma comunhão tremenda. Daí do nada, homens de vamos dizer assim, um patamar elevado, de um degrau elevado, a gente vê eles como espelho e vê essa batalha, aquilo prejudicou bastante. Muitos jovens até deram uma esfriada, deram uma afastada, outros foram para outros ministérios. E, e Uhum. vamos tapar a brecha aí, vamos vigiar com esses negócios aí, porque o diabo não tá para brincadeira, mas automaticamente também, mas a gente também temos que vigiar. Temos que tapar a brecha e não se vender por pouco, né? Por um prato de lentilha, né? Uhum. Mais pra frente, eu quero te convidar aqui novamente, pra gente falar sobre outros assuntos, né? Que você falou que teve também crise de ansiedade, outras coisas. A gente vai falar sobre várias coisas que estão acontecendo no Vi dia a dia, vícios. alguns vícios, né? Algumas coisas. E fora experiências boas com Deus também. Eu tive bastante Aham. experiência nesse decorrer, experiências com Deus assim, fora da normalidade, né? Que muitas das vezes os testemunhos não tem aquela abertura para testemunho e onde o poder de Deus é limitado. Algumas igrejas, alguns ministérios, até as Assembleias de Deus, muitas das vezes você vê aquele negócio já tudo, aquele roteiro. Ah, irmão vai louvar, irmão vai fazer isso, vai ter a palavra final. Não tem aquela abertura para os testemunhos. Tenho uns testemunhos abençoados aí de coisas simples até, jovem, adolescente, até eu vou contar um aqui para estar edificando, relacionado até a vestimenta. Eu tenho um testemunho forte, eu triste, triste, adolescente entre aspas, né, que eu já tava, acho que devia estar uns 20 e poucos anos, e triste pela mesma vestimenta. Eu falei, meu Deus, olha minhas vestes, Senhor. E só eu e Deus aqui na mente, aquilo me abateu de um jeito que eu cheguei num horário até um pouquinho mais tarde, né, do culto começar. Quando entrei no banheiro, o irmão veio e profetizou para mim, e Deus está visitando o teu guarda-roupa e está Olha aí preparando. que benção, hein? E Deus preparou. Deus, ele é tremendo, Deus, ele é fiel. É coisas assim, fora da normalidade que acontece. É que a gente, que muitas das vezes acaba se afastando, né? Deus, ele não mudou. Deus, ele é o mesmo. Deus, ele continua nos abençoando. A Bíblia fala que os ouvidos de Deus não estão agravados e nem sua mão encolhida. Os ouvidos de Deus estão abertos e a mão está estendida. Ele quer nos abençoar. Mas muitas das vezes o que faz divisão entre nós e Deus é o quê? As iniquidades, entendeu?
Mas aí é onde entra Uhum. aquela parte que nós temos o advogado. Jesus já sabia das nossas Sim. falhas. Quando ele foi crucificado, ele já sabia que eu ia falhar, eu mesmo no meio evangélico, eu ia ter minhas imperfeições, minhas falhas, mas só que aquele sistema, né? A gente caímos uma vez num buraco é uma coisa, agora viver caindo no mesmo buraco já fora da normalidade. A gente tem que procurar, né, a cada vez mais nos redimir, pedir perdão das nossas iniquidades, das nossas fraquezas. Quando a gente cai no buraco, a gente tem que aprender. Muitas das vezes tem aquele camarada que aprende com os erros, tem gente que aprende com os teus erros, Uhum. mas tem outros não, que tem que cair, que tem que quebrar a cara para tentar aprender e tomara queira Deus que aprenda, né? Em nome de É Jesus. verdade. Né? E tem um dos maiores erros que eu considero também, né, assim, para quem lê um pouco a Bíblia, é você pecar sabendo da misericórdia de Deus, né? Isso chega a ser considerado praticamente a blasfêmia nesse sentido, porque você está pecando esperando o perdão de Deus. Não, porque tipo assim, a gente conhece a palavra, a gente sabe que a gente resiste. Se alguém pecou, né, nesse sentido, você se sente arrependido. Mas se você peca naquele sentido, tipo, é que nem um bandido vai roubar. Geralmente, quando o bandido rouba alguma coisa, ele vai lá, rouba, ele quer usufruir aquilo, né? Depois ele vai falar, ah, Deus, me arrependo de ter roubado, nesse sentido. Mas se ele não se arrepende mesmo, ele está cometendo um pecado muito grande. Uma pessoa que vive na igreja, que vive falando mal das pessoas, mas elas, às vezes elas se enxergam e outras não se enxergam que estão falando mal mesmo, mas elas falam mal, elas fazem coisas erradas, mas elas estão lá falando, eu faço isso porque eu sei que Deus vai me perdoar. Não é bem assim, porque a partir do momento que você conhece a palavra, que você segue a palavra, o arrependimento ele tem que ser puro. E se você está pensando isso, você não está se arrependendo verdadeiramente. Eu vejo também como, vamos dizer assim, uma enfermidade, né? Que muitas das vezes é igual eu vejo pela minha vida. Quando eu aceitei Jesus, eu tive aquele processo do síndrome do pânico, da timidez também, muito difícil. Participava do jovem lá e as pessoas olhavam para mim e eu automaticamente parava de louvar, ficava vermelho. É Uhum. como se fosse uma enfermidade. Às vezes eu entendo assim, é que Deus ele mostra a pessoa como ela é. Ele vai mostrando, né? E no decorrer, para mim foi bastante tempo, o intervalo para Deus Uhum. me tirar dessa enfermidade, no caso relacionado à timidez. Quanto tempo, quanto processo eu passei, quantas vezes, quantos pensamentos de desistência, até nas oportunidades, cheguei a ter uma oportunidade relacionada, era só um grupo de oração só, e na hora da ministração, e eu ia para jejum, ia para monte, pagava preço. Na hora de falar, não conseguia falar, descia a escada da igreja triste. E eu falei, meu Deus, eu estou predestinado, infelizmente, a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, eu vejo certas coisas que Deus ele mostra como a pessoa é e Deus ele vai transformando. Então, eu vejo como uma enfermidade, igual eu tô falando, é relacionada à língua. Tem pessoas que é difícil mesmo. É uma doença aí que tem que ser transformada, tem que ser lapidada. Mas também tem pessoa safada mesmo que tem que tomar vergonha na cara, perdão até da Sim, sim. expressão, e camarada aí que casa não sei quantas vezes, esses camarada aí que não tem, vamos dizer assim, o camarada peca aqui, eu não entendo isso. Eu tenho, vamos dizer assim, na minha concepção, tem gente que é falho, peca aqui e vai lá mesmo se dispõe a pregar a Deus, pregar todo errado, todo desconcertado, né? Tudo bem que eu entendo aquele negócio, o dom foi dado, o dom foi dado. Deus deu o dom, a pessoa, Deus usa mesmo, mas naquele grande dia a gente vai ter surpresa, né? Sim. Então, a própria Bíblia fala Aham. que
Ah, mas eu preguei no teu nome, mas eu batizei, eu ganhei almas, isso e aquilo. Mas apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, que eu não vos conheço. Então, vamos buscar igual Davi, quando pecou, reconheceu, é, e ele falou, eis que iniquidade fui formado e em pecado concebeu minha mãe. Quando julgar é puro, então ele se humilhou verdadeiramente, ele estava arrependido, e que nós possamos buscar o arrependimento verdadeiramente. Tem outra passagem que fala: sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se muitas das vezes o diabo ele está dentro da nossa vida nos utilizando, e verdadeiramente nós possamos se dispor a buscar a Deus para o diabo bater em retirada e o nome de Deus ser glorificado na nossa vida. Em nome de Jesus, né? Eu queria deixar aqui, né? A gente vai fazer um podcast um pouquinho mais curto hoje. É o primeiro, a estreia, né? E nada mais eu poderia trazer o meu irmão, aquele que me ajudou muito na caminhada cristã, né? E eu queria fazer uma pergunta para você, Rodolfo. Me diga um versículo, porque eu tenho como base um versículo meu versículo base, e talvez eu passe até por muitas angústias por causa desse versículo, que é aquele do Salmo 50, versículo 15, que eu sempre falo, que foi o primeiro Eu versículo que eu lembro, aprendi e que a minha avó aqui. invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu lembro desse versículo até, eu não lembro se tu se recorda que há um tempo atrás também Deus, no tempo da avó, Aham. Deus usou um irmão, acho que lá no Maitá, tu era criança ainda, falando relacionado até a Deus estar te curando relacionado ao coração, né? Então, acredito que tudo isso era a proposta de Deus. Então, Uhum. E pior que eu me lembro dessa parte do irmão falando que me curou, só que eu me lembro que não ficou, né? Depois daquilo a gente não ficou tão apegado assim, mas Deus cumpriu com a promessa, porque eu tinha sopro no coração, eu ficava com a boca roxa, qualquer exercício que eu fazia, que eu era criança, eu passava mal, ficava pálido, eu tinha um problema muito sério. E depois daquilo, né, mesmo que eu não querendo colocar o crédito, digamos assim, em Cristo, né, o crédito foi todo dele. Ele me curou e ele usou uma pessoa para falar que estava curando realmente, né? Eu quero falar para você, qual versículo que você tem como base, assim, eu tenho como base esse: invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Esse versículo andou comigo o tempo inteiro, né? Se eu tenho uma oportunidade na igreja, todo mundo já sabe, ó, vai falar o versículo, Salmo 50, versículo 15, é, né? Qual o eu, versículo, assim, que eu, você eu gosto de gosta muito? bastante, né? Sim, Antigamente eu tinha muito, tô até um pouco devagar que preciso sim, voltar a afiar aí a faca. Mas eu gostava bastante daquele lá. Gosto ainda bastante. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e que tu tens preparado, para quem será? Então, sim. se Deus te pedir a tua alma hoje, para onde você vai ir? Entendeu? Então, eu tenho esse versículo no meu coração, e o povo da antiga, a mocidade que me conhecia gostava, né? Que eu falava bastante esse versículo, né? E também tem um outro que a Bíblia fala em Provérbios 14, verso 12, diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final dele é caminho de morte, né? Muitas das vezes a gente traça um caminho, vê o caminho bonito, assim como Ló viu, né? As Uhum. campinas verde, verdejante, é bonito, né? Aos nossos olhos, né? Mas ao final dele pode te levar à morte. Então, que nós possamos entrar pelo verdadeiro caminho, que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, que nós possamos entrar no caminho verdadeiro que é Cristo. Sou grato já, desde já quero agradecer por essa oportunidade. Ele sabe que foi uma luta, uma peleja. Sim, Deus sim. está lapidando a minha vida cada vez mais. Eu tenho um pouco de dificuldade relacionado a estar falando, até me expressando, né? Às vezes eu não me acho bastante eloquente, né? Uma pessoa expressiva, uma pessoa significativa, né?
Mas graças a Deus, Deus tá abrindo a mente Imagina se e não fosse, né? Tudo que você tá falando aqui, você tá sendo bem eloquente e explicando bem. É, Pode mas, continuar. mas mesmo assim a gente se cobra bastante, né? Muitas das vezes. Tem gente que se acha, né? O rei da cocada preta, né? Ah, não, bradei, preguei, fiz isso. E quando vai ver na real, Jesus é uma lata vazia que só faz barulho, né? Por isso que eu me cobro bastante. Às vezes eu não me acho digno relacionado a ficar falando. Tem gente não que gosta do aparecimento, né? Tem até casos de irmãos conhecidos meu que quando vai para a igreja, por ter um título, ele fica triste por não, às vezes a pessoa não apresentar ele, mas eu vejo que quem quer ser grande tem que ser pequeno. Eu acho assim esse negócio aí. Hoje em dia a gente está vivendo um tempo que pessoas cada vez mais pastores, está surgindo agora apóstolos, bispo, e o comercial, aquela vinheta lá que apóstolo tal e tal. E Jesus, às vezes eu vejo Jesus pequeno e o camarada aí que é o curador e Jesus, ó, tá lá na outra Uhum. esquina. Então, que nós possamos cada vez mais diminuir e Jesus ele possa crescer na nossa vida, né? O próprio Jesus fala, quem quiser ser grande no reino do céu tem que ser pequeno. Ele mesmo, como grande, qual é o exemplo que ele nos deu? A humildade dele. Ele veio, lavou os pés, ele veio, ele serviu. Então, esses camaradas aí que quer o aparecimento, o título, às vezes eu vejo tanta palhaçada que é só misericórdia. Até nas mídias lá, vê lá a postagem, lá o slogan lá que a pessoa faz. E Jesus, infelizmente, eu tô vendo cada vez mais Jesus distante e as pessoas cada vez mais, se for ver bem, estão quase fazendo uma estatueta delas. É. Enfim, Jesus não tá nem em segundo plano. Você só vê lá o pregador do palavra pra lá. Você não escuta falar nada de Cristo assim, sim. É mais o pregador, mais o que ele pode dar. Mas Jesus vai estar dando através dele, não é o pregador, é Jesus que vai estar usando ele. Esquecem muito disso. E eles usam muito isso para poder levar a palavra e parece que cadê Cristo, né? Por mais que eles levem, né, tem alguns, né, cada um tem a sua maneira, mas a gente pensa, cadê Cristo nesse lugar? Cadê? Onde que tá, né? É isso que eu tenho percebido muito, né? E, e é isso, né? Por hoje tá bom? Podcast, tá tá bom. tranquilo? Tá, Suave? graças a Deus, estamos tranquilos. Vamos quebrar até um protocolo para estar orando para finalizar, né, com chave de ouro pelo primeiro podcast aí. Que Deus venha iluminar meu irmão cada vez Em mais, nome de Jesus. abençoar ele, trazer pessoas que tenham de Deus a oferecer, né? E que através das pessoas que vierem aqui verdadeiramente no propósito, não de aparecimento, né, igual a gente estava comentando, que eles venham verdadeiramente dispostos a testificar o que Deus tem feito, a testificar, a falar do amor de Cristo verdadeiramente, que venha diminuir e que as pessoas venham ver Jesus grande na vida deles, né? E eu quero até abençoar esse podcast e acredito que através desse podcast Deus ele vai ganhar almas, Deus ele vai até aquelas pessoas que estão até meio que, vamos dizer assim, desacreditada, né? Falando que não tem jeito, não tem solução, mas eu quero falar que tem jeito, tem solução. Jesus ele é o mesmo, ele não mudou. E ele vai entrar com providência na sua vida, na nossa vida. E a gente vai estar até orando em prol desse primeiro, que vai ser muito. Deus vai preparar pessoas, eu acredito nisso. Vamos estar orando nesse propósito e abençoando e finalizando com chave de vitória, né? E eu agradeço a Deus até por ele até ter me auxiliado, até falado, né? Que eu possa ter até ou de alguma maneira, de alguma forma, falado algo que tenha motivado o seu coração a acreditar em Cristo, porque Jesus é o mesmo, ele não mudou.
E ele pode, assim como me libertou, ele pode te libertar. Ele é o dono do ouro da prata, ele ainda abre porta onde não tem porta, ele é o mesmo. Que nós possamos acreditar. Um tempo tão difícil que estamos vivendo devido à pandemia. Perdi minha mãe, a nossa mãe, nós perdemos Sim, a sim. nossa mãe. Aham. Nós poderemos até estar desacreditados de muitas coisas, entendeu? Muitas portas se fecharam. Nosso trabalho mesmo deu uma diminuída. Sim, sim. Nosso trabalho, meu Deus, pela misericórdia, mas graças a Deus, Deus não tem deixado faltar do pão. Deus tem abençoado de uma maneira sobrenatural. Às vezes tem uns dias que tá o tempo seco e a gente já fica meio que naquela ansiedade. E daqui a pouco Deus prepara um trabalhinho, supre a necessidade. Em meio à adversidade, estou construindo a minha casa, estou Glória a fazendo os Deus. quartos lá em cima. Então, Deus, ele não mudou. E que nós possamos despertar, entendeu? E que a glória da segunda casa venha a ser maior do que a primeira. Vou estar orando, pedindo Sim, sim, claro. para o nosso irmão Rafael, para mim estar orando em prol desse podcast e finalizar com chave de vitória. Vamos estar orando, Senhor Deus e Sim. Pai. Muito obrigado por esses minutos, Obrigado, que foram Deus. até poucos, Senhor. Mas o Senhor sabe nosso coração. Nós não estamos aqui para nos aparecer, Senhor. Nós estamos aqui para verdadeiramente falar do teu amor, Senhor. Que o teu amor é verdadeiro. O teu amor, Senhor, em nome de Jesus. O teu amor é até não tem como comentar, como falar, entendeu? Como medir o teu amor, Senhor. E que o Senhor venha estar adentrando, Pai, em cada lá, Pai, que escutou esse podcast, Pai. Aquelas vidas que, por muitas das vezes, para eles não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Mas nós acreditamos, Sim, a Deus. Bíblia fala, o que dois determinar na terra Em vai nome de ser Jesus, ligado Pai. no céu. Sim. Então nós estamos profetizando, Pai, a providência e as pessoas que até escutaram, Pai, vai ferver no seu coração. Não sei se a porta vai ser a porta, vai abrir a porta, vai abrir a janela, Senhor. Pai, a alimentação vai adentrar. Se for como a minha vida foi a vestimenta, o Senhor vai entrar com a Em nome de Jesus, vestimenta, Pai. Pai. Eu acredito nisso, Senhor, que o Senhor é o mesmo, Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, visita cada vida, a cada mente, a cada coração, Deus. Eu agradeço por tudo, em nome de Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a vida de vocês, né? E eu tinha que falar tudo aquilo que o pessoal sempre fala no final do podcast, né? Se você gostou dessa mensagem, né, não esquece de compartilhar, marca algumas pessoas que você acha que mereceria escutar um pouquinho mais do que foi falado aqui, do que foi testemunhado aqui pelo irmão Rodolfo, né? Curte, compartilha, segue a página, vai estar link na descrição também do canal do YouTube. Isso vai estar ajudando muito o podcast a crescer e está levando para mais pessoas. A gente vai trazer aqui também, a gente vai, por mais que eu dou falando sobre ansiedade, síndrome do pânico, estou vendo de trazer uma psicóloga, eu tenho um professor, professora também, tem uma pessoa que cuida, que é cristã, que faz palestra sobre área financeira. Vamos estar trazendo também ele aqui. Não sei se vai ser por videoconferência ou se vai ser presencial aqui mesmo, né? Mas Deus ele tá dando planos muito grandes assim para o canal. O inimigo ele tenta me fazer desanimar, mas eu falo, já cai por terra em nome de Jesus. Todas essas variações, né? Nada de oscilamento. A gente pensa, será que vai dar certo? Será que não vai dar? A gente vai insistir nesse canal, nesse meio de levar um pouquinho mais da palavra de Deus. Porque nem eu falo, aqui não foi uma pregação, aqui foi um testemunho, aqui foi uma conversa na qual você vê o que a gente está fazendo e pode ser um espelho para sua vida, né? Pode acrescentar algo para sua vida. É isso que eu acredito muito que esse podcast pode levar para você, né? E eu agradeço a todos vocês que estiveram prestigiando. Deus abençoe, Deus cuide muito de vocês, muito mesmo. Quer falar mais alguma coisa? Já foi. Não, Já. só isso, só mesmo. E tô bastante rouco e mandar a paz para todo mundo e incentivar você a até colocar a fé em prática, né? Em nome de Jesus vai dar certo. Nós vamos conseguir, em nome de Jesus. A vitória é nossa, em nome de Jesus.
Amém, Amém. eu creio e recebo. Em nome de Jesus.